Olá a todos, meu nome é Ronaldo Zonta, eu sou médico de família e comunidade e vou apresentar para vocês essa aula sobre a gestão da clínica. Atualmente eu trabalho no Departamento de Gestão da Clínica da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. Esse departamento é responsável pela produção técnico-científica e pelo desenvolvimento, pela implementação de ferramentas de gestão da clínica nos centros de saúde e na rede de saúde como um todo aqui de Florianópolis. Também atuo como médico no ambulatório da PrEP, da profilaxia pré-exposição HIV, e tenho experiência de ser, por 8 anos, fui preceptor e atuei como médico de família na mesma equipe no Centro de Saúde do Saco Grande, tendo a oportunidade também de ser preceptor da residência em Medicina de Família e Comunidade. Espero trazer com essa aula algumas informações, tanto teóricas, mas principalmente práticas, com exemplos de como a gente desenvolve essas ferramentas de gestão da clínica na prática assistencial e de gestão aqui da Secretaria Municipal de Saúde, que eu acho que vai poder trazer para vocês uma reflexão melhor sobre esse tema. Então, o que é gestão da clínica? Conceituando teoricamente, a gente pode dizer que é um conjunto de práticas, também chamadas tecnologias, né? Tecnologias aqui usadas não necessariamente com a ideia de uma tecnologia dura, como um aparelho, né? Um objeto, mas sim tecnologias, inclusive, de práticas de educação permanente, práticas de ensinagem, práticas de tradução do conhecimento. Então, esse conjunto de práticas e tecnologias que busca promover uma atenção à saúde de qualidade, dando respostas às necessidades de saúde das pessoas, integrando os pontos da rede numa rede de atenção, os pontos de atenção numa rede de atenção à saúde. Então, ela basicamente, são ferramentas que buscam promover uma rede de saúde integrada com qualidade. E quando a gente fala em rede, é importante a gente ter essa visão. A gente fala em rede, a gente está falando de uma rede que tem como centralidade, como coordenadora dessa rede, a atenção primária. Então, nessa figura aqui, por exemplo, aqui de Florianópolis, a gente pode ver que o centro de saúde é a porta preferencial de acesso do usuário. Claro que a pessoa pode procurar uma unidade de pronto atendimento, principalmente quando bem indicada, em horários em que o centro de saúde não esteja funcionando ou que tenha uma situação clínica de maior emergência, como também há outros pontos da rede para determinadas outras funções que são portas abertas, como os CAPs, mas de um modo geral, a ideia dessa rede centrada na PS é que a pessoa que precisa de ajuda, ela possa, então, acessar e desejar acessar como primeira porta de entrada para os seus problemas, como a primeira profissional que ela precisa acessar, um médico de família, a equipe de saúde da família, o enfermeiro, que saiba até idealmente pelo nome, do centro de saúde de seu bairro. E a partir dali, esse centro de saúde, essa atenção primária, a equipe, então vai gerenciar o cuidado dessa pessoa e poder, então, se necessário, encaminhar para a policlínica, para o hospital, para uma unidade de pronto atendimento ou outros equipamentos da rede, como os CAPs. Sempre utilizando de ferramentas que a gente chama de regulação, definindo de forma adequada o que vai para cada um dos pontos da rede, porque definindo assim qual é o papel de cada um dos pontos da rede no cuidado daquela pessoa. Então, basicamente, quando a gente pensa na gestão da clínica como ferramentas que promovem a qualidade da atenção, a qualificação técnica da rede de saúde, por exemplo, a gente também pensa nessa rede. Que rede é essa? Né? Então, é essa rede coordenada pela PS, onde a gestão da clínica vai ter atuação sobre cada um desses pontos, tentando tornar mais efetivas os processos, tornar com mais qualidade cada um desses processos, focando sempre na necessidade de saúde da população. Então, o objetivo final é melhorar a qualidade das práticas clínicas, né? E com isso, a gente vai trabalhar sempre uma atenção de saúde de qualidade centrada na pessoa, ofertada de forma humanizada, efetiva, que seja eficaz clinicamente, estruturada em evidências científicas. Então, a gente precisa ter a melhor prática comprovada, acessível a quem precisa, segura tanto para pacientes como para profissionais, eficiente, que garanta os menores custos e os melhores custos, oportuna no tempo certo e que seja equitativa, reduzindo desigualdades. Muitas vezes a gente oferece para as pessoas mais para aqueles que precisam menos, né? E menos para aqueles que precisam mais. Então a gente vai conversar um pouco ainda nessa apresentação sobre isso. Então, basicamente, a gestão da clínica, então, ela tem como objetivo final uma prática clínica de qualidade, que não cause dano ao paciente, porque a gente sabe que as práticas clínicas
por mais bem intencionadas que elas sejam, elas também podem causar dano, e a gente trabalha isso muito quando a gente fala sobre iatrogenia médica. Utilizando a melhor evidência científica, a gente tem muito a avançar no país, a gente vê recentemente toda essa discussão em torno de uma má qualidade da formação médica na interpretação de evidências científicas, resultando no que a gente está vendo hoje ainda, em pleno fevereiro, médicos prescrevendo medicações milagrosas que não têm a menor evidência para tratar Covid. Então a gente precisa, para uma prática de qualidade, investir numa melhor evidência científica que cause menos dano ao paciente, evitando a sobreutilização ou subutilização de recursos, que é a questão de que muitas vezes encaminhar demais, solicitar exames demais, quando não necessários, também causam danos, não só no sistema de saúde, mas também na pessoa, né, por uma série de iatrogenias, mas também deixar de solicitar ou de encaminhar também pode causar dano para a pessoa. Então, como fazer isso de uma forma equilibrada? E realizando o cuidado centrado nas necessidades das pessoas, né? Com uma clínica centrada na pessoa, partindo das demandas dela, do que ela está buscando, daquilo que ela necessita quando ela procura um serviço de saúde, e garantindo a atenção no momento certo, né, de forma a obter os melhores resultados com o mínimo de custos. Então isso aí entra, digamos, essas ferramentas de gestão da clínica para essa prática clínica de qualidade. A gestão da clínica, ela busca trabalhar com esse conceito de tradução do conhecimento, que é justamente isso. A gente tem hoje um arcabouço de evidências científicas, uma dificuldade muitas vezes de interpretação dessas evidências. A produção é inesgotável, diariamente são produzidas novas e novas recomendações, artigos científicos, porém, para que isso leve a uma decisão clínica baseada em evidência, a gente precisa construir uma ponte. Essa ponte, que muitas vezes se dá por protocolos e treinamentos, ela deve ser aprimorada, porque nem sempre basta eu ter a melhor evidência, ter um bom protocolo para chegar numa prática clínica de qualidade, onde na decisão final, aquele médico, por exemplo, frente a um paciente, ele decidir um paciente hipertenso com determinadas características pelo uso de determinado medicamento, determinada classe medicamentosa, com base em evidências, tomando a decisão clínica de que aquela é a melhor droga para o paciente. Né? Então, como que eu faço isso? De que forma eu consigo fazer essa tradução da evidência para a melhor prática clínica? Então, a gente vai ver que a gente tem várias barreiras. Muitas vezes a gente pensa, basta trazer um livro, um novo protocolo, entregar para o médico. Ele não necessariamente muda a prática. Ele muda muito mais a prática, às vezes, com a visita da indústria farmacêutica, que vem com toda uma expertise em fazer propaganda e também todo um material voltado para a prática de aprendizado rápido, né, visual, bonito ali, e que muda a decisão clínica do que realmente o que a gente tem hoje de experiência das instituições, das universidades, das instituições sérias que buscam construir e levar a melhor evidência. Então a gente tem toda essa discussão. A gestão da clínica, ela entra nessa discussão. De que forma a gente traduz essa melhor evidência através de protocolos, treinamentos localizados para a realidade local, para uma melhor decisão, para que no fim aquele paciente, quando chegar naquele médico, e que seja em todos os médicos, independente do centro de saúde onde ele for, por exemplo, ele possa ser, a partir de um diagnóstico adequado de hipertensão, e as características dele, baseado na melhor evidência, ter acesso ao medicamento que realmente vai ter impacto de mortalidade sobre o seu problema. Então, essa é a ideia também da gestão da clínica quando a gente pensa em práticas assistenciais de qualidade, fazer essa tradução do conhecimento, né? Então, a gente usa de tecnologias que, teoricamente, a gente distribui elas em 4 grandes frentes. As diretrizes clínicas, que a gente vai falar um pouco mais sobre elas, que justamente normatizam a prática, que buscam trazer a melhor evidência para melhor tomar a decisão frente a determinado quadro clínico, né? E que revolucionam a medicina, porque a gente deixa de ser prático, a gente deixa de ser cientista sem ciência, e a gente passa a usar da ciência. Então a gente precisa das diretrizes, precisa dos protocolos. A medicina baseada em evidência, ela trouxe um avanço na medicina justamente buscando consolidar uma prática clínica de qualidade, menos danosa, que não cause dano ao paciente e que realmente seja efetiva, e através das diretrizes clínicas. Outros processos que a gente vai falar um pouco menos, mas que eu vou tentar explicar para vocês, a própria ideia de gestão de patologias, que vai também ao encontro das diretrizes clínicas ou protocolos de guias de cuidado, né? Quando a gente pega, por exemplo, situações que a gente tem, por exemplo, pessoas que vivem com HIV, a gente tem
que gerir aquela patologia dentro da rede. Gerir no sentido do quê? Que eu preciso entender que é uma atenção multidisciplinar, que em determinado momento é uma doença crônica, que então pode agudizar. Qual é a rede de urgência e emergência que eu tenho acesso? Onde eu tenho acesso a tal medicamento? Esse paciente vinculado à atenção primária precisa do infecto ou não precisa? Como que a gente gere isso dentro do sistema? O hipertenso, o diabético, trabalhando em cima de linhas de cuidado, ou mesmo linhas de cuidado em cima de condições de ciclo de vida, como, por exemplo, a linha de cuidado de saúde da criança, o que a gente prevê em cada uma delas. A gestão de caso busca justamente também trazer à tona essa discussão de gestão da clínica para o nível individual. Então, eu vou ter pacientes complexos, pessoas que têm multimorbidades, que precisam de um olhar tanto do médico, do enfermeiro, agente comunitário, às vezes outros profissionais de apoio, para que em cima daquele caso se discuta e se criem, então, alternativas para dar conta daquela situação. Então, por exemplo, uma pessoa que vive uma vulnerabilidade social, que tem tuberculose, que tem HIV, que é usuária de droga, que não tem uma família, como que a gente gera esse caso? Geralmente são pessoas que são hiperutilizadoras do sistema, ou mesmo aquela pessoa que é hipermedicalizada, que tem um diagnóstico de dor crônica, que dependendo do médico especialista que ele vai, ela ganha um diagnóstico seja de depressão, seja de fibromialgia, então ela usa o sistema de saúde muito, então a gente pega, por exemplo, planos de saúde que visualizam quem são essas pessoas, usuários hiperutilizadores, que são justamente pessoas que precisam de uma gestão de caso e começam a estudar formas de gerir melhor o cuidado daquela pessoa, para que ela, por um lado, melhore a qualidade de vida e não seja super medicalizada, porque muitas vezes essa pessoa ela vai em 3, 4, 5 especialistas, que os 5 pedem o mesmo exame, ela vive em função de fazer exames ou de tomar medicamentos que muitas vezes interagem e prejudicam a saúde dela, e levam a um gasto imenso, por exemplo, para esse plano de saúde ou para o SUS, que é o nosso plano de saúde, né? Então, o que, que acontece? A gente olha para essa pessoa e começa a trabalhar a gestão daquele caso, em construção de projetos terapêuticos, em construção de ideias de planejamento, para que justamente, frente àquela situação, ela use menos o serviço, gaste menos e seja mais eficaz também para a sua melhora da qualidade de vida, né? A gente possa dar uma resposta. E daí entra a atenção primária, muitas vezes, no próprio plano de saúde, que se descobre agora a atenção primária, né? Cada vez mais a gente vai ver isso, o médico de família como porta de entrada no plano de saúde, a pessoa deixar de ir direto ao especialista, que realmente isso prejudica ela passar sempre pelo médico de família para que então ele gerencie o cuidado, faça a gestão daquele caso, é uma forma de atuar sobre isso, né? E o monitoramento de indicadores e processos e resultados, que é algo que muitas vezes a gente ainda tem pouco evoluído na atenção primária, nos centros de saúde e nos hospitais. Alguns hospitais privados, alguns planos de saúde privados trabalham muito isso, né? No SUS a gente tem, por exemplo, ferramentas como o PCA Tool ou o PEMAC, que são planejamentos às vezes nacionais, muitas vezes utilizados localmente, que buscam alcançar determinados indicadores, e a gente precisa ainda muito avançar nisso, porque a partir desses indicadores, tanto de processo como de resultado, que, por exemplo, processos são número de preventivos, mulheres que fizeram o preventivo nos últimos 5 anos, né, dentro da faixa etária prevista, dos 25 aos 69 anos. E o resultado seria redução da incidência de câncer de colo de útero. Então a gente tem que trabalhar com esses indicadores e resultados. As próprias equipes devem cada vez mais começar a trabalhar em cima disso, conhecendo a sua realidade. Isso são todas tecnologias que fazem parte dessa gestão da clínica para alcançar essa qualidade do cuidado. Então, falando das diretrizes clínicas, então seriam recomendações organizadas de forma sistemática para ajudar nas decisões dos profissionais de saúde e pacientes também, né, visando as melhores condutas e práticas de cuidado. Então a gente vai encontrar são aqueles protocolos que devem ser baseados em evidência e que também servem para pacientes e profissionais de saúde, né? Porque pacientes também, porque a gente tem que traduzir esse conhecimento através do que a gente chama de letramento em saúde, de uma forma, de uma linguagem leiga para a pessoa, porque se ela que vai utilizar-se das diretrizes, né, daquilo que é a orientação para ela, ela precisa ter esse conhecimento. Então a diretriz clínica envolve desde o protocolo clínico baseado em evidência, reconhecido, robusto, a sua aplicabilidade pelo profissional de saúde, de que ele trabalhe aquele protocolo na sua decisão clínica, na prática clínica ele use, como também a tradução desse conhecimento numa linguagem leiga para que o usuário, a pessoa, o paciente, também possa conhecer qual é a recomendação
e possa utilizá-la na sua vida prática aí frente à consulta que ele teve depois da consulta que ele teve com o médico, com o enfermeiro. Então, as diretrizes clínicas podem ser linhas de cuidado, protocolos clínicos. Linhas de cuidado são mais divisões teóricas, né? Mas seriam coisas mais amplas, que envolvem, por exemplo, todo o processo, não só como eu devo fazer o diagnóstico de diabetes, com qual nível e limiar de glicemia aquela pessoa, desculpa, está controlada ou não, né? Tanto a questão, só um minutinho. Então, a questão também na linha de cuidado é onde ele vai fazer determinado exame, com qual médico ele vai consultar, que envolve um pouco mais do que o protocolo clínico. Mas todos eles compartilham de alguns elementos que são, por exemplo, baseados em evidência, tem critérios de eficácia, segurança, efetividade, custo-efetividade. Eles buscam normatizar os processos de trabalho, tendo uma linguagem única, para que justamente aquele melhor cuidado seja homogeneamente oferecido dentro da rede. Tem uma função educacional, porque a partir desse protocolo eu consigo, então, fazer um processo de educação permanente, construir espaços de aprendizado para os profissionais, e ele também é uma proteção jurídica para o profissional, porque se eu estou usando determinado exame, usando determinado medicamento para um determinado paciente, com base num protocolo, eu estou amparado nele. Então, quando eu tenho um protocolo, eu estou amparado. Eu consigo fazer aquilo até legalmente amparado, né? Claro que tudo isso deve ser usado dentro do olhar da personalização do atendimento, da medicina centrada na pessoa, porque a medicina baseada em evidências nem sempre vai responder plenamente a todos os casos. A gente precisa, às vezes, personalizá-los. Mas, com certeza, é a resposta para mais de 90%, para a maioria deles, porque sem ela a gente incorre na má prática, no charlatanismo, que é o que a gente está vendo muitas vezes hoje, infelizmente, na situação atual do país. Na questão da Covid, por exemplo, né? Bom, então a gente vai olhar, quando a gente pensa em diretrizes clínicas e medicina baseada em evidências, a gente vai olhar para alguns portais, já dando dicas para vocês. Vocês são estudantes de medicina. Quais são os 3 principais portais de síntese de evidência que tem na prática clínica? Pensando na sua gestão da clínica, você, como profissional médico, seja na atenção primária, seja no seu consultório numa policlínica, ou num consultório privado, ou na gerência de um plano, ou mesmo num hospital, onde for que você estiver trabalhando, atuando, a prática clínica baseada em evidências mais reconhecida, ela passa atualmente, mundialmente, pelo menos no Ocidente, por 3 ferramentas que são sínteses de evidência atualizadas. O BMJ Best Practice, o Dynamed e o UpToDate. Então são 3 ferramentas interessantes de consulta para que a sua prática seja baseada em evidência. Sem contar que é fundamental que vocês conheçam a Cochrane, que é um instituto que busca justamente trabalhar a revisões sistemáticas de determinadas práticas. Recentemente publicaram uma revisão sistemática sobre o uso da hidroxicloroquina. Então, se eu quero saber qual é a última evidência que tem, eu vou ter que buscar em fontes reconhecidas, robustas. A Cochrane, com certeza, é uma delas, o BMJ Best Practice, o Dynamed e o UpToDate. Então, tenham acesso a pelo menos uma ou 2 dessas ferramentas. Isso é um investimento que vocês fazem na sua prática clínica, né? Então, acho que é importante olhar para isso, quando a gente pensa em diretriz clínica, né? E que essa prática também não seja só baseada na evidência, mas também nos novos conceitos que têm saído em relação à prevenção quaternária, por exemplo, que é outro convite que eu faço para que vocês conheçam um pouco desse termo que tem se desenvolvido cada vez mais, principalmente por iniciativas como Choosing Wisely, que tem uma iniciativa brasileira, que é uma iniciativa de sociedades médicas que justamente vão olhar para suas práticas e ver o que tem de práticas iatrogênicas, de excessos de exames solicitados, por exemplo, a solicitação de PSA como rastreio de câncer de próstata, sem a gente ter uma decisão baseada em acordo com o paciente, porque há uma grande chance daquela decisão levar a uma má prática. Controles rígidos de glicemia em idosos que levam a uma prática. Então, os excessos da medicina que levam a uma prática. Então, levamos aí o conceito de prevenção quaternária, que nesse momento, e cada vez mais agora, no século XXI, nos anos 2020, toma corpo na construção dos protocolos clínicos. Então, conhecer um pouco disso, né? A gente tem lá o BMJ, tem uma seção Too Much Medicine, Choosing Wise, e tem várias iniciativas, tanto no Brasil como em outros países, Canadá, Austrália.
o JAMA tem uma seção Less is More. Procurem essas sessões, são interessantes, que vão ao encontro da ideia do uso da diretriz clínica, né? Bom, tudo isso centrado na pessoa também, que é importante, né? Essa questão que a gente não deve nunca ler a evidência puramente, mas sim aplicá-la centrada na pessoa, levando em conta as necessidades dela, os desejos dela, os entendimentos dela. Será que o que ela entende sobre isso, o que ela quer, qual a expectativa, né? Para essa construção dessa tomada de decisão compartilhada, e utilizando de uma habilidade de comunicação adequada para que essa evidência se torne cada vez mais consolidável na prática. Porque, de um modo geral, eu posso, como médico e profissional, ter a melhor evidência, conhecer, acessar a melhor evidência, conseguir a resposta rápida, tentar negociar com o paciente, centrado na pessoa, mas se eu não tenho uma boa habilidade clínica, de entrevista clínica, de comunicação clínica, dificilmente eu consigo, inclusive, fazer um cuidado centrado na pessoa e, inclusive, implementar a minha sugestão de propedêutica, de terapêutica, aliás, para o paciente, né? Se eu não tenho uma boa habilidade de comunicação, talvez ele não use o medicamento pelo tempo apropriado ou de modo apropriado, ou faça aquela mudança de estilo de vida. Então, por isso que tudo isso são ferramentas que entram dentro dessa análise quando a gente pensa na construção de diretrizes clínicas, na aplicação delas na prática, na qualidade da atenção e como ferramentas de gestão da clínica. Aí entram também construções como, por exemplo, o currículo baseado em competências, que define qual é a prática do médico de família. O médico de família coloca DIU, o médico de família faz sutura. Se não faz, a gente não está fazendo atenção primária. Então a gente precisa também ter ferramentas e protocolos que nos ajudem a definir o escopo de prática de cada um. E aí a gente tem, por exemplo, o currículo baseado em evidência, Sociedade de Medicina Brasileira de Medicina de Família, que então define o que eu tenho que fazer para a construção de protocolos clínicos sobre como fazer o que eu tenho que fazer com qualidade, né? Então, dicas para vocês aí, quando vocês saírem formados, começarem a trabalhar na atenção primária ou em qualquer instituição. Conhecer os protocolos clínicos, os fluxos de encaminhamento, as linhas de cuidado local, conhecer as listas de medicamentos, porque isso também é um grande erro, a pessoa prescrever medicamentos que estão fora da lista municipal, com nomes comerciais, que muitas vezes o paciente são similares do que tem disponíveis, e o paciente gasta dinheiro com isso desnecessariamente, só para atender o desejo do representante da indústria farmacêutica que foi te visitar, né? Da mesma forma, quais as tarefas clínicas que cada profissional pode executar, né? Quem coloca a DIU, o enfermeiro coloca, como que a gente faz, né? Discutir o papel de cada um no manejo de doenças crônicas e agudas. Então, por exemplo, aqui a gente pode dividir junto com o enfermeiro, através de protocolos de enfermagem, o atendimento da gestante. A gente pode fazer um cuidado mais adequado, envolvendo vários membros da equipe, sem sobrecarregá-los. Então, o médico pode fazer a primeira consulta pode ser com o enfermeiro, a segunda consulta com o médico intercalado, o agente comunitário pode ter uma visita, num caso mais vulnerável, ele pode fazer um genograma, para que cada um atue sobre aquela situação de saúde sem sobrecarregar. Então, imagina tu atender como médico uma gestante que passa com o enfermeiro, que já teve a visita do agente comunitário, que vocês em equipe discutiram um caso de vulnerabilidade, facilita, a consulta se torna muito mais efetiva, muito mais rápida, inclusive, o tempo utilizado de forma adequada, né? Cria uma rotina de estudo imediato. Isso talvez seja o fundamental para vocês aprenderem, que tem tudo a ver com gestão da clínica, porque isso implica tu tomar a decisão correta no momento correto. Então, assim, de um modo geral, a importância que existe em se conhecer as ferramentas de tomar decisão on demand. Então, por exemplo, eu tenho lá o BMJ Best Press, eu estou frente a uma infecção urinária e estou em dúvida em qual medicamento mais apropriado ou a posologia adequada, e eu vou rapidamente consultar essa ferramenta, eu conheço onde achar na frente do paciente. Eu não vou deixar para depois. Ou se eu deixar para depois, são pequenas dúvidas que eu tenho que tirar. Então, eu saber de usar isso todo momento, ferramentas que me ajudam a evitar que eu gere encaminhamentos desnecessários, que eu postergue decisões ou tome decisões erradas. Então, aí entra a importância de que vocês treinem isso, né? A todo momento. Como que eu respondo a minhas dúvidas clínicas de imediato, dentro do possível, né? Então, conhecer essas ferramentas. Acho que são dicas aí dentro dessa discussão de gestão da clínica, de diretrizes clínicas. E, então, na gestão da clínica, além daquela divisão de tecnologias, a gente pode dizer que a gente tem algumas ferramentas de gestão da clínica, que poderiam ser classificadas em apoio matricial, que é toda a construção teórica que existe de que
Se eu tenho a atenção à saúde centrada na atenção primária, coordenada pela atenção primária, muitas vezes eu vou ter situações de saúde em que eu preciso de um apoio do especialista focal. Por exemplo, no paciente que é diabético, que eu estou atendendo na atenção primária, que ele já está em uso de insulina na dose máxima, eu, como bom médico de família, digamos, adequei a rotina dele ao uso da insulina, ele está aderindo ao tratamento, porque muitas vezes é isso, basicamente isso, que é o melhor pode fazer o médico de família é isso, ajudar na adesão ao tratamento, ajustar a dose. Mas eu já cheguei no limite e eu tenho um protocolo de encaminhamento que define que a partir desse limite o endócrino entra. Eu não necessariamente preciso encaminhar esse paciente, eu posso simplesmente fazer um apoio matricial, seja por e-mail, por WhatsApp, por vídeo, onde eu consigo, muitas vezes, resolver o problema do paciente sem necessariamente gerar um encaminhamento, ou muitas vezes qualificar esse encaminhamento, ele já chegar no especialista, se necessário, com os exames adequados. Então, isso são as ferramentas de apoio matricial, ou mesmo apoio matricial dentro da própria equipe. Como é que eu construo qualidade clínica e reforço as práticas entre o médico e o enfermeiro, né? Eu vou ter protocolos de enfermagem que definem a prática do enfermeiro, mas eu uso determinados protocolos médicos, por exemplo, ou clínicos, que devem estar alinhados. E eu e o enfermeiro, no caso de uma equipe de saúde da família, devemos estar alinhados à nossa prática. Qual é o limiar nosso em relação a tratamento de determinada dor de garganta, se ela é bacteriana ou não? Qual é o limiar de tratamento para infecções sexualmente transmissíveis? Eu estou alinhado qual é o tratamento para sífilis recente tardia que eu uso, que o enfermeiro usa? Como que a gente organiza o atendimento de todos ali dentro? Então eu preciso também, muitas vezes, construir apoios matriciais internos, interconsulta, o enfermeiro tem dúvida, ele chama o médico junto constrói um raciocínio para o melhor tomar a decisão. Da mesma forma, eu vou ter situações em que o próprio enfermeiro, que tem uma prática, muitas vezes, mais voltada ao cuidado de saúde da mulher, de orientação de preventivo, possa ensinar o médico, muitas vezes. Apesar de que a gente ainda tem muito preconceito, e infelizmente somos muito retrógradas na medicina quando a gente fala isso, que são profissões construindo conhecimento junto. Então, infelizmente, a gente já vai chegar a situações que vocês vão ver aqueles colegas, mas eu não posso receber enfermeiro, que absurdo, o conselho não deixa, não sei o quê. Então, isso a gente precisa construir cada vez mais um conhecimento seguro, protocolos seguros e que mostram, como qualquer país do mundo faz, que o apoio matricial entre especialidades médicas e entre profissões da área da saúde contribui ao paciente e não gera insegurança. A construção de projetos terapêuticos singulares e cuidado multiprofissional, mais ou menos semelhante ao que a gente conversou sobre gestão de caso. Então, um caso complexo, eu tenho que discutir o caso e chegar a alguma conclusão para chegar a um planejamento daquele caso. Se não aquele caso complexo, ele, de uma forma fragmentada, ele vai no endócrino, no fisioterapeuta, no reumatologista, no ginecologista, e no psicólogo, e todo mundo, ninguém se comunica, ninguém gerencia aquele caso. Ferramentas de gestão da agenda, que a gente vai conversar um pouco, o como a gente pouco é formado a organizar a agenda de um centro de saúde ou do nosso próprio consultório. E a gente precisa ter formas de organizar para que sejam eficientes, eficazes, que respondam à necessidade de saúde da população. A necessidade de qualificar, né, as gerências e coordenações, isso no caso da gestão, né? A necessidade de a gente existir, então, uma escola de saúde pública dentro de uma gestão, isso são coisas que eu acho que eu acabei deixando ali, mas dentro das ferramentas é mais o apoio matricial, o processo terapêutico singular e a gestão da agenda. Então a gente vai ver aqui, agora, tentando trazer isso, que é o teórico, para a prática, né? Então quando a gente olha para Floripa, e eu acho que é interessante trazer esse exemplo para vocês, para que vocês consolidem isso. Então a gente olha para Floripa, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, a gente institucionalizou a construção dessa tradução do conhecimento, dessa gestão da clínica. Então a gente tem um departamento específico de gestão da clínica, que alinha justamente isso, para que eu não tenha lá atenção especializada, o endocrinologista com um protocolo e o médico de família com outro para tratar diabetes. Então eu preciso estar alinhado em rede, né? E além de outras coisas que hoje esse departamento faz. As referências, a gente tem que ter grupos técnicos de categorias profissionais, como, por exemplo, os enfermeiros. Os enfermeiros têm um grupo técnico que produz as suas evidências, os médicos têm grupos técnicos para produção de evidência, e a gente tem uma comissão de farmácia e terapêutica que ajuda, inclusive, na discussão, através de evidências de protocolos clínicos, a incorporação ou não de tecnologias, que a gente vai ver um pouquinho aqui. Então, esse é o logo do Departamento de Gestão da Clínica de Florianópolis, a comissão de farmacoterapêutica que faz parte da secretaria, não é ligada ao departamento, mas é uma das estruturas que também fazem parte da gestão da clínica. Então, ela que é a página que vocês podem ter acesso, ela produz
pareceres de inclusão e exclusão de medicamentos, como, por exemplo, aqui a gente pode solicitar como médico. Então, se você, como profissional da rede, daquela instituição, acha que aquele medicamento deveria ser incorporado para tratar determinada patologia, você deve solicitar um parecer de técnicos que vão analisar, baseados em evidências, se aquilo faz sentido ou não e se é custo efetivo para a instituição e vai ter impacto na qualidade daquela pessoa. Então é assim que funcionaria seriamente a incorporação de tecnologia numa secretaria, determinado medicamento, determinado exame, determinada prática, né? Por exemplo, recentemente a gente produziu os pareceres em relação à cloroquina, hidroxicloroquina, com ou sem ácido, sobre a ivermectina, sobre a não incorporação, que foi a conclusão que a gente chegou. Mas se houvessem se há artigos novos, a comissão se reúne permanentemente e tenta analisá-los. Essa é a ideia, de ser dinâmico e baseado em evidência e na melhor e mais atual evidência. Trazendo exemplos. A partir da comissão de farmácia e terapêutica, também se define qual é a relação de medicamentos que a gente precisa estar disponível para poder justamente fazer a melhor clínica de qualidade. Aí entra a Rename, por exemplo, a Remume, né, no caso da relação municipal. Também normativas que evitam dano, como, por exemplo, o uso de amostra grátis, distribuição de amostra grátis, que é proibida na rede. Eu estou trazendo esses exemplos da rede de Florianópolis para que vocês entendam como a gestão da clínica atua de um modo mais amplo e também tem a ver com essas práticas. E em relação à atenção primária, então, como que a gente olha, através do olhar, do prisma, da gestão da clínica, para as práticas de atenção primária? Então a gente vai olhar, e daí eu acho que convido vocês para essa reflexão. A gente vai olhar para uma realidade de APS e construir uma nova prática. Então, quando a gente olha para a realidade da APS, da atenção primária da maioria dos lugares, a gente vai ver alguns poréns. São médicos recém-formados, uma alta rotatividade, resolvem muito pouco os problemas, encaminham demais, os enfermeiros fazem trabalhos burocráticos, com pouca atuação clínica, os centros de saúde geralmente atendem condições crônicas e programáticas, tu tem dia do hipertenso, dia do diabético, tu tem vaga para o hipertenso, vaga para o diabético, totalmente ultrapassado hoje no conceito de gestão da clínica e de agendas. Pessoas com eventos agudos não são atendidas e buscam UPAs e hospitais. Então, ela tem dor nas costas, tem resfriado, ela vai para a UPA e não vai para o hospital. Ou centros de referência, como o Covid, que deveriam estar sendo atendidos na atenção primária. Necessidade de busca de informações em saúde apenas presencialmente. Muitas vezes a pessoa, em pleno século XXI, tem que sair de casa para buscar uma informação. E os atendimentos em horários fechados, das 8 ao meio-dia, fechando ao meio-dia, da 1 às 17, dificultando o acesso de quem trabalha e muitas vezes quem mais precisa, né? E levando isso ao que a gente chama de lei de cuidados inversos. A gente dá mais para quem precisa menos. Então a gente vai ter, por exemplo, a questão do câncer de colo de útero. A gente sabe que um dos fatores de risco para o câncer de colo de útero é tu ter ISTs recorrentes, né, ter práticas sexuais de risco, tu fumar, por exemplo. Então muitas vezes a gente tem aquela lista de pacientes da equipe, naquela área da equipe, uma profissional do sexo que chegou às 11h30 da manhã por causa que ela está com dor de cabeça, mas nunca fez o preventivo, ou fez o preventivo há mais de 5 anos, que tem ISTs, que fuma, ela chega às 11h30, ou ela não consegue atendimento para dor nas costas, ou se ela é atendida, ela é só vista a dor nas costas. Ninguém tem um olhar ampliado de aproveitar aquela oportunidade e poder oferecer o preventivo para ela. Muitas vezes até a coleta imediata, numa consulta que demora 5, 6 minutos, que às vezes o próprio técnico de enfermagem bem treinado faz para fazer somente o procedimento. Ou o enfermeiro ou o médico fazer a coleta rapidamente. Ah, mas eu não tenho máquina ginecológica. Ah, mas tem que ser um horário específico. Isso é uma má gestão do cuidado, porque eu não preciso da máquina ginecológica para fazer isso. Eu não preciso de uma nova consulta para fazer isso. E eu estou frente a uma situação que vai mudar, muitas vezes, o desfecho da saúde daquela pessoa, inclusive em relação a custos, porque eu posso detectar uma lesão ainda pré-cancerígena e poder atuar sobre ela antes que ela se desenvolva e vire um câncer, por exemplo. Uma pessoa que veio por uma dor de cabeça às 11h30, que eu poderia atendê-la e resolver o problema dela. Então, às vezes, a gente cria fluxos burocráticos que levam a essa lei de cuidados inversos. Porque aquela mulher que é casada, que tem uma regularidade de busca de cuidados em saúde, que faz esses exames de rotina, que não fuma, que não tem práticas sexuais de risco, que o seu risco é baixo e ela já está na rotina do rastreamento do câncer de colo, ela vai todo ano no centro de saúde, porque ela consegue marcar no horário adequado. Agora, aquela que mais precisa, ela não consegue. Então, isso é a lei de cuidados inversos, que faz nos refletir bastante. Às vezes a gente gasta 40 minutos com a criança fofinha, bonitinha, que tem pais, uma família estruturada, lá, sei lá o que, falando com a criança, 40 minutos, enchendo ela de vitamina desnecessária, muitas vezes, até é melhor deixar ela longe do médico, brincando, né?
E a gente deixa de atender a pessoa que tem HIV, que está lá, que está com a receita atrasada, ou que está com algum problema de saúde, que realmente vai morrer se a gente não fizer alguma coisa. Então a gente precisa ter esse olhar, um olhar crítico sobre as nossas práticas de cuidado. O que a gente está falando, o que a gente faz, aquilo implica, muda alguma coisa realmente? Por isso a medicina baseada em evidências também, né? O que importa eu falar para um paciente? O que realmente eu preciso fazer? Que exame eu preciso pedir realmente, né? Entra nisso. E daí, olhando para isso, como gestão da clínica, como atenção primária, e daí como secretaria, e também fazendo uma reflexão com vocês, a gente olharia onde a gente quer chegar. Então, a gente quer chegar em equipes que têm uma população ativa adequada, porque isso também implica que a parte estrutural, de que adianta eu ter um médico, um enfermeiro para 10 mil pessoas, eu não vou dar conta. Então, eu preciso ter lista de pacientes, muitas vezes, que é uma discussão que a gente tem aqui, da pessoa não necessariamente ser obrigada a ser vinculada a um centro de saúde, a um médico específico por causa da rua que ela mora, mas ela poder escolher dentro de um escopo de médicos, que são a lista de pacientes, né? Pontos, porque muitas vezes uma pessoa que é idoso, ele vai usar muito mais o centro de saúde do que um jovem de 20 anos que não tem nenhum problema de saúde. Então, isso são discussões que a gente tem, são um pouco mais complexas, né, para vocês, mas que vale a pena vocês saberem que existe. Horários ampliados, das 7 às 19, sem fechar no horário do almoço. Acolhimento do usuário durante todo o período por um profissional treinado para isso. Porque isso, fazendo escuta qualificada, porque isso é um dos grandes erros do centro de saúde. Claro, centro de saúde que tem 10 mil pacientes para um centro de saúde vai sofrer e vai ter que trabalhar num sistema de guerra. Mas, de um modo geral, muitas vezes, as pessoas elas não recebem o acolhimento que tanto se fala. E justamente ter um profissional de saúde que pergunte, mas o que lhe trouxe aqui? O que eu posso lhe ajudar? A partir disso, dá a definição do caso. Muitas vezes a gente ainda encontra aquelas velhas formas de fazer, onde a gente tem, por exemplo, a recepção que tem lá escrito acabaram-se as fichas, ou 10 fichas por dia. Então isso a gente tem que acabar, isso não vai funcionar. A gente precisa avançar para um acolhimento a todo momento, seja presencial, seja virtual, como hoje em dia a gente já tem as equipes de Florianópolis, você manda um WhatsApp para sua equipe e você recebe um formulário Google para preencher a sua demanda, para que a equipe possa, de um modo geral, a partir daquela escuta qualificada virtual, digamos assim, né, direcionar melhor aquele caso. Então isso é escuta qualificada. Acabar com a divisão entre demanda espontânea e demanda programática, que é um pouco que a gente vai conversar das agendas. A gente hoje ainda tem aquele conceito. Uma gestante que veio numa demanda espontânea por uma dor nas costas, mas está com o pré-natal atrasado, você manda ela marcar uma consulta no horário do pré-natal, sendo que você poderia aproveitar a oportunidade e já pedir os exames. Então a gente criou artificialmente esse conceito de demanda programática e demanda espontânea, muitas vezes em centros de saúde em que a demanda espontânea, aguda, ela é atendida em escala, não é pelo profissional da área da pessoa, da lista de pacientes da pessoa. E o ideal é que, mesmo na demanda aguda, o mesmo médico enfermeiro que lhe atende na demanda crônica, nas outras coisas de saúde, seja o mesmo médico que vai lhe atender na demanda aguda. O agendamento, em pleno século XXI e agora na era pós-Covid, inevitavelmente a gente precisa usar da tecnologia. O telefone, que desde o século XIX existe, tem que estar disponível para a população, para que eu possa marcar consulta, acessar, tirar dúvidas e mesmo fazer teleconsultas por telefone, seja voz, seja vídeo. Eu posso usar o e-mail da equipe, né, para isso. Uma recepção num centro de saúde que se torna um balcão de informações e não é responsável por botar acabou as fichas, e sim direciona ela para um acolhimento com um técnico de enfermagem, uma pessoa que vai perguntar um pouco a mais, o que você veio fazer aqui? Uma agenda médica flexível, uma agenda que eu tenho horários de 10, 20, 30 minutos, dependendo da demanda da pessoa. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Isso é importante que vocês conheçam esse conceito. Equipes funcionais que trabalhem por gratificação, certificação, em que cada um dá o seu melhor. E uma coisa que a gente avançou pouco ainda e precisa avançar são vigilâncias em saúde, em que eu pedi um exame de BAR para um paciente que está com tosse crônica e eu estou investigando tuberculose, eu tenho que ter uma ferramenta que me avise quando esse exame está pronto, ou quando esse exame vai ficar pronto, eu possa receber esse alerta. Então, ou ferramentas que consigam me avisar, lembrar de quando que eu tenho que visitar tal pessoa na casa dela, quando que eu tenho que renovar a receita do medicamento de HIV para o paciente que vive com HIV, né? Médicos de família e comunidade e enfermeiros com residência. Então eu preciso avançar. Para quem atue na atenção primária, tenha formação para isso. De que adianta eu botar uma pessoa que é anestesista na atenção primária? É a mesma coisa que botar um médico de família como anestesista. Ele não tem uma formação para isso. Eu preciso ter formação específica para isso. Um enfermeiro que tem uma carteira de serviços ampliada, que realmente faça clínica, como em qualquer país do mundo avançado, como inclusive na atenção privada.
O enfermeiro, ele atua clinicamente, ele pode diagnosticar, ele pode prescrever dentro de protocolos que garantam segurança e limites de prática em atuação conjunta, em equipe com o médico. E uma clínica ampliada da atenção primária, qualificada, baseada em evidências, com uma carteira de serviços grande, que realmente eu possa buscar no centro de saúde para botar DIU, para fazer uma sutura, para avaliar um problema de visão, o que seja, seja a porta de entrada, né? Então a gente quer uma atenção primária forte, resolutiva, com acesso facilitado, que a pessoa consiga atendimento quando precisa, no horário mais apropriado, da forma de agendamento mais confortável. Para isso a gente precisa atuar sobre as principais diretrizes e atributos da atenção primária, como acesso, continuidade do cuidado, longitudinalidade. As pessoas têm que estar mais tempo atendendo as mesmas pessoas. A gente só consegue ser médico de família depois de 6, 7, 8 anos atendendo as mesmas pessoas. Então isso é muito importante que a gente desenvolva. Isso tem tudo a ver com qualidade da atenção, tem tudo a ver com ferramentas de gestão da clínica, que são atributos que a gente precisa olhar para produzir protocolos clínicos, para produzir normativas e orientações para a rede, por exemplo, quando passamos da gestão. Então, uma atenção primária de qualidade é quando uma pessoa que precisa qualquer uma dessas demandas, ela pense, eu vou no médico de família, eu vou no enfermeiro. Então, se eu tenho que avaliar uma dor de cabeça, uma crise de asma, retirar um nevo, uma verruga, um abscesso, botar um DIU, fazer exame de rotina, tratar diabetes, fazer pré-natal, deveria ser e deve ser a primeira porta de entrada a atenção primária, e é onde a pessoa consiga acesso e consiga resolver a sua demanda, né? E como garantir daí, pensando em ferramentas, que todas as pessoas, no caso de Florianópolis, tenham acesso aos mesmos serviços nos diversos centros de saúde? Aí entra uma questão que a gente construiu, a carteira de serviços, justamente define o que a atenção primária faz, quais são as atribuições mínimas de cada profissional. Então são questões que vão se somando, são ferramentas que vale a pena vocês refletirem, né? No município de vocês tem, na prática assistencial tem, quais são as ofertas de serviços que o centro de saúde faz, né? Uma clínica do enfermeiro, a gente investiu muito na construção de protocolos de enfermagem. Os protocolos de enfermagem são construídos pelos próprios níveis técnicos e profissionais técnicos da enfermagem do município. São legislados sobre a legislação da própria atividade dos conselhos profissionais de enfermagem e que garantem, muitas vezes, algumas questões de diagnóstico e prescrição de medicamentos para determinadas condições de saúde protocolarizadas. Então a gente tem os protocolos de enfermagem em Florianópolis, a gente tem vários volumes já. Hoje o enfermeiro já em Florianópolis diagnostica e trata sífilis, diagnostica e trata algumas outras ISTs. Ele já renova medicamentos de hipertensão em determinada situação clínica do paciente. Então, a partir desses protocolos que sistematizam a prática, a gente amplia a clínica do enfermeiro e amplia a resolutividade da atenção primária também. Melhora o acesso, que é onde vocês encontram na página da Secretaria Municipal de Saúde, se quiserem ter acesso. Temos 6 volumes hoje. A necessidade de a gente trabalhar ferramentas de interconsulta. Em outros países, por exemplo, o consultório do médico e do enfermeiro, eles têm uma porta entre eles interna, porque eu tenho uma dinâmica muito grande nessa troca de conhecimento, de discussão de caso entre médico e enfermeiro. Então eu preciso ter mecanismo de interconsulta e desenvolver isso de forma ágil. Por isso a comunicação virtual. Hoje a gente tem em cada consultório ferramentas de comunicação virtual. Tem gente que usa desde as mais antigas, como o próprio Skype, como o ICQ, gente que usava, como o LAN Messenger, como ferramentas internas da própria instituição. Então eu estou com dúvidas, lá da recepção pode mandar mensagem para o consultório do médico X, do médico Y, do enfermeiro X, lá na farmácia. Então, para eu diminuir essa necessidade de trânsito dentro do centro de saúde, o que é básico hoje, até na era Covid, a gente reduzir a circulação. Eu não preciso ir até a farmácia para saber que tem um problema na farmácia, que não tem um medicamento tal. Eu pergunto. Da mesma forma, vocês como estudantes, com o médico que vocês estão acompanhando, discutir casos, inicialmente ali, virtualmente, em vez de ficar na frente da porta esperando, parado, né? Então a gente tem muito a avançar na interconsulta, interprofissional e até mesmo usando na educação médica, né? Então são coisas para a gente pensar. E quando a gente olha para isso também como gestão da clínica, a gente olha lá, bom, a gente definiu na carteira de serviço que a gente atende hipertenso na atenção primária, o centro de saúde faz atendimento de criança, faz atendimento de tal patologia, atende HIV, faz isso, faz aquilo. Mas como que a gente garante, então, que a partir da carteira de serviços, digamos assim, a gente tem um documento que garante que se eu, como cidadão de Florianópolis, for no centro de saúde da Tapera ou do Saco Grande, eu vou ter o mesmo tipo de serviço. Eu vou poder colocar um DIU. Eu vou ter que, claro, como rede de saúde, treinar os profissionais, garantir que tenha DIU e tudo mais. Mas o que garante daí, pensando, né, que a carteira de saúde, de serviços, garante isso? Quais serviços tem em cada centro de saúde?
mas o que garante que a oferta de serviço seja baseada na melhor evidência, personalizada e garantindo uma qualidade do cuidado. Aí entram as diretrizes clínicas e entra em Floripa um projeto que a gente tem, que é o projeto PAC, que basicamente é um programa que envolve a construção de um guia clínico, que eu acho que é interessante mostrar para vocês, porque tem tudo a ver com a diretriz clínica, né, da gestão da clínica. Então é um guia clínico baseado em evidências, em algoritmos para ser usado on demand frente ao paciente, através de respostas sim e não, de acordo com um checklist daquele caso clínico, com um treinamento em equipe para que as pessoas aprendam a usar a ferramenta, prevendo intervenções no sistema, porque eu amplio daí tanto a prática clínica, eu ensino muitas vezes profissionais médicos, ou aprimoro o conhecimento de profissionais de enfermagem também, para atuar sobre determinada condição, e tem um processo de monitoramento e avaliação para ver se isso tem impacto. Então ele é um projeto desenvolvido pela Universidade de Cape Town, lá na África do Sul, que há mais de 15 anos ele tem mostrado, através de ensaios clínicos randomizados, que é possível melhorar a qualidade da atenção primária através de recomendações de condutas clínicas com treinamento local, focado no trabalho em equipe. Então aqui é o PAC, a gente está na versão 2020, a gente tem uma versão por ano, está construindo a 2021. Ele é desenhado para refletir a condução de uma consulta, e ele é um protocolo clínico voltado para o dia a dia da atenção primária. Então aqui tem vários sintomas principais e as condições crônicas que você atende na atenção primária. Ele é baseado em algoritmos de acordo com o atendimento. Preciso avaliar alguma coisa de urgência, primeira, emergência, e depois, se a pessoa não precisa de um atendimento de urgência e emergência, o que eu faço? Para que frente ao paciente eu tome a melhor decisão clínica. No cuidado de rotina, ele divide lá o que eu tenho que avaliar no paciente, seja no exame físico, no exame complementar, na anamnese, o que eu tenho que aconselhar o paciente, como eu tenho que tratar ele. Então, ele normatiza a rede, homogeneiza as condutas clínicas, buscando qualidade. Aquilo que realmente, se eu fizer, vai ter impacto. Utilizando, inclusive, do que a gente tem de recurso, que são os próprios medicamentos que a gente tem na rede, e traz a discussão da necessidade, muitas vezes, de incorporar alguns medicamentos. Então, essa é a ideia do PAC, né? E ele integra muitos protocolos e recomendações numa ferramenta só, que facilita o uso, porque muitas vezes a gente tem aqueles protocolos clínicos que viram livros de mesa para a gente apoiar computador, ninguém nunca acaba usando eles, né? Então o PAC ele vai dar uma resposta para isso. E é baseado em evidências, principalmente do BMJ Best Practice Up to Date, da Organização Mundial de Saúde e dos protocolos locais, porque ele deve ser localizado, ele tem que ser de acordo com a realidade local. Então ele foi localizado para isso. Ele tem um treinamento que evita que o livro vire isso, né? A ideia do treinamento é essa. É um treinamento baseado como se fosse um RPG, onde a gente tem encontros semanais entre médicos e enfermeiros com determinados casos clínicos, que vocês encontram, então, fotos do treinamento, né? Todos usam o PAC durante o treinamento. O treinamento é baseado num conceito de treinamento em pirâmide, né? Um treinamento em cascata, aliás, que justamente a gente tem uma equipe que treina médicos de família e enfermeiros que vão ser treinadores locais das outras equipes. É bem interessante esse processo. Aqui são mais fotos desses treinamentos aí em equipe, né, no centro de saúde, que é a ideia de justamente treinamento. Então, um dos objetivos, além de revisão clínica dos processos de trabalho, qual é o papel de cada um dentro da cada situação clínica, frente a um desmaio, o que o enfermeiro pode fazer, o que o médico deve fazer, a ideia é que se use ele durante a consulta, né? Que você abra ele e use. A gente tem uma versão também virtual para isso. Ele, então, prevê intervenções no sistema, justamente com o treinamento em equipe. Muitas vezes vocês têm equipes em que o médico e o enfermeiro nem se comunicam. Eles nem sabem como, nem discutiram como vão atender as gestantes, como vão atender os hipertensos. Então, só de tu colocar eles juntos, discutindo clínica e frente a um caso clínico, mesmo que fictício, né? Em formato de RPG, eles discutam isso, você está fazendo uma transformação do processo de trabalho, levando a um trabalho em equipe, né? Ele, através dessa ferramenta, a gente usa cores para, de acordo com os protocolos de enfermagem, que autorizam ou não determinadas práticas, definir ali por cores o que é papel do médico, o que é papel do enfermeiro. Então ele ajuda nesse processo, inclusive, então, sendo mais uma forma de promover o uso do protocolo de enfermagem pelos enfermeiros. E ele busca, então, justamente isso, o que a gente chama de task sharing, que é o compartilhamento de tarefas, né? Então, a gente busca hoje, por exemplo, na rede Florianópolis, também questões
como compartilhar o cuidado do paciente que tem sífilis com o enfermeiro, como compartilhar o cuidado do paciente com diabético com o endócrino. Então ele trabalha com essa ideia de task sharing, detalhando os papéis de médicos e enfermeiros, da atenção primária, atenção secundária, definindo alguns fluxos de encaminhamento, usando o que a gente tem disponível hoje na rede, né, tal exame, tal medicamento, levando a necessidade às vezes de mudar esses padrões, né? Ampliando o papel clínico do enfermeiro, amplia a carteira de serviços, porque quando eu começo a treinar um médico, explicar ali que ele pode oferecer determinado atendimento de urgência na atenção primária e como fazer isso, eu amplio a oferta e eu também uso para task shifting, eu posso passar a tarefa de um profissional para outro através do treinamento usando essa ferramenta, que é o caso do HIV em Florianópolis. A gente treina médicos de família para tratar HIV, não só necessariamente o infecto, né, também tendo um papel importante. Tem encontros de acompanhamento, atua sobre perfis técnicos, né, que não vê o caso, e ele busca ter um monitoramento e avaliação. Então a gente tem vários estudos clínicos hoje randomizados, qualitativos, avaliações econômicas, que mostram o impacto dessa ferramenta onde ela foi implementada. E em Florianópolis a gente faz parte de 2 estudos, um deles com já publicações, sobre o impacto da ferramenta na qualidade da atenção, justamente buscando que o último beneficiário seja a população com um atendimento clínico mais qualificado, alinhado às melhores práticas, internacionalmente reconhecidas, tanto por médicos como enfermeiros, né? Ele ajudou esse processo hoje, a gente utilizou toda essa construção, essa expertise de construir esse material baseado em algoritmo, com treinamento, para a produção dos materiais voltados, por exemplo, para a Covid-19. Então a gente tem hoje um PAC Covid-19, que está inclusive na sua 8ª versão, então é uma expertise. E a gente produz também, como gestão da clínica, uma tradução do conhecimento que vai além do PAC, que é justamente tentar transformar as definições de caso, por exemplo, de Covid, num post para que a rede inteira conheça. Então a gente atua permanentemente nessa questão da construção do conhecimento, da tradução dele, para que ele seja utilizado na prática, né? E traduzindo ele também depois para os pacientes, né? Com os informativos, então a gente tem usado várias tecnologias de letramento em saúde para traduzir aquela evidência que é usada no protocolo pelo profissional de saúde numa forma de informar o informativo que chegue ao conhecimento da pessoa, de uma forma que seja fácil leitura e que seja fácil compreensão para ela. Então tudo isso faz parte dessa diretriz clínica de gestão da clínica. Quando a gente olha daí para a atenção primária novamente, a gente olhar para o acesso e acolhimento, a gente vai olhar que a gente tem investido muito na ampliação do horário dos funcionamentos do centro de saúde, na construção de pequenas recepções nas equipes com profissionais, enfermeiros, técnicos, agentes comunitários, que fazem a recepção dessas pessoas. A gente tem treinado essas pessoas a ter uma habilidade de comunicação para se comunicar adequadamente com o usuário, o paciente que chega. A gente fez também algoritmos para essa tomada de decisão do profissional que está ali na recepção, se ele tem que marcar uma consulta, se é uma consulta de urgência ou não. E a gente tem investido cada vez mais numa filosofia, numa diretriz de acesso avançado, que busca justamente mudar aquele padrão antigo que a gente tinha da atenção primária, que tudo tinha que marcar consulta, que se eu fosse hipertenso, tinha vaga de hipertenso. E o que acontecia? Quando aquela pessoa que realmente necessita, ele está com uma dor de cabeça, ele está com algum problema de saúde, ou é um homem de 40, 50 anos que trabalha, que está com uma dor de cabeça e veio consultar, e a oportunidade que tu oferecer para ele práticas de cuidado, para tu oferecer para ele exames de HIV, de sífilis, de hepatites virais, ver a vacinação, você acaba criando um sistema em que você afasta o sistema da real necessidade da pessoa. A pessoa veio porque ela tem um problema de saúde. Você, como profissional de saúde, você tem um conhecimento que vai tentar, então, trazer as melhores ofertas de cuidado para ela, não só sobre a condição clínica dela. Então, por isso que o acesso avançado, ele traz a ideia de que todo mundo deve ser acolhido. Primeiro, todo mundo deve ser avaliado. De um modo que é avaliado, perguntando o que trouxe você aqui, o que você tem. Porque muitas vezes a última pessoa que chega é a pessoa que mais precisa.
Ele deve sair com uma resposta. Para isso eu preciso organizar mais de 70% da agenda para a agenda do dia. Ela está aberta. Elas vão chegar, as pessoas, e vão ser atendidas na medida que elas vão chegando. Eu não abro a agenda para muito tempo. Então eu não tenho uma agenda longa. No máximo ela está aberta para 2 ou 7 dias. A agenda não é dividida em programas, é dividida em tempos. Eu não tenho vagas para programas para determinadas situações de saúde. Então eu paro com a distinção também, como eu já falei, da demanda espontânea e demanda agendada. Uma agenda médica flexível, com divisão de tempos de 10, 20, 30 minutos. A agenda do médico e do enfermeiro com o mesmo padrão, visto que o médico e o enfermeiro eles atendem demandas semelhantes, são demandas clínicas. Não há essa divisão de demanda espontânea e demanda agendada. Não tem divisão por situações clínicas específicas. Eu não tenho vagas de hipertenso, diabético, gestante. E a agenda está aberta no máximo 72 horas. A agenda deve ser o mais livre possível, tentar oferecer o agendamento no dia, independente do motivo da consulta, revisar rotinas, ver o que realmente eu preciso fazer. Às vezes eu gero retornos desnecessários. Lembra aquela criancinha de 40 minutos de consulta, bonitinha, fofinha, que tem uma família estruturada, que nem precisa estar consultando ali muitas vezes. Em outros países ela seria consultada por profissionais de saúde de outra categoria, como por exemplo até mesmo na Inglaterra, crianças que estão em bom desenvolvimento na puericultura, elas não passam todo mês com o médico, muitas vezes nem sempre com o enfermeiro, elas passam com uma agente, como se fosse uma agente comunitária voltada, treinada especificamente para pesar, medir e ter consultas específicas com o enfermeiro, com o médico de família e quiçá, se tiver algum problema maior com o pediatra. Então a gente tem que reescalonar o sistema de saúde, né? A gente está desescalonado, né? Para chegar no especialista focal, o caso mais grave. E o que puder ser resolvido antes, até mesmo antes do médico de família, é melhor. Isso é gestão da clínica, tornar o cuidado mais eficaz. E que tem a ver com as agendas, né? Tem a ver com um agendamento que seja facilitado, tem a ver com essa agenda que também é por médico e por enfermeiro. Eu tenho horários na agenda específicos também para paperwork, que é a gestão do cuidado à distância. Cada vez mais eu vou ter isso para eu fazer a teleconsulta, para eu fazer renovação de receitas à distância, ver e-mail, telefonar para o paciente. Então aqui são dicas, né? Vocês vão encontrar aqueles materiais que eu dei para vocês, principalmente aquele texto de Curitiba, ele traz uma orientação de como montar isso, né? Então a primeira metade das consultas, o ideal que sejam consultas do dia, né, de 10, 15 minutos, depois consultas agendadas, espaço para alguns horários finais para demandas pontuais, e o agente comunitário e os técnicos da equipe, eles vão estar atuando, por exemplo, nos grupos. A gente tem, às vezes, equipes que estão um médico e enfermeiro 4 horas num grupo, deixando de atender as pessoas. O grupo é importante, mas pode ser tocado por outro profissional mais eficaz, essa seria a ideia. Que são exemplos de agendas, como poderia ser organizado. No texto que eu passei para vocês do Tratado de Medicina de Família tem essas orientações. Então é interessante que vocês conheçam isso. Isso é o futuro, gente. Não dá para a gente viver nas agendas fechadas, de 20 em 20 minutos, de profissionais que dizem eu atendo 10 e acabou, porque o meu órgão profissional regula isso. Isso nunca vai dar certo, isso não é atenção primária, não é o que a gente precisa para o Brasil, e nem o que acontece em outros países do mundo, né? Que são ideias de agendamento, né? E com vínculo de longitudinalidade, a gente vai encaixando melhor o que precisa para cada paciente. A gente sabe que tem pacientes que são mais demandantes, outros menos. Então a gente vai ter horários específicos para determinadas demandas, né? Então aqui a equipe pode definir o que é consulta de 10, de 20, de 30 minutos para que o agente comunitário ou o atendente clínico que está ali agendando as consultas, fazendo a escuta qualificada, seja por planilha de forma Google, como tem em Floripa, pelo WhatsApp, seja presencialmente, ele consiga encaixar a demanda no tempo específico. É importante para isso manejar o tempo de consulta, e aí entra também ferramentas de gestão da clínica, e para isso é importante conhecer também a demanda. Aqui é uma dica para vocês de como avaliar qual o número de consultas que devem ser ofertadas por dia de acordo com o tamanho da população. Então, de acordo com o tamanho da população, eu vou fazer mais ou menos a porcentagem de que não utiliza APS, que no Brasil gira em torno de 40%. Daí eu vou ter a quantidade de pessoas que realmente vão buscar APS, a frequentação esperada, que é de 3 a 4 consultas paciente ano, e o quanto que eu vou ter que atender dividido por número de dias úteis. Isso são cálculos para ver o tamanho da demanda, né? Usar de ferramentas como lista de problemas ajuda no manejo do tempo, ajuda na organização. Eu não consigo atender sem ter lista de problemas. Eu preciso ter uma lista de problemas que me defina. Ele teve hipertensão, ele tem diabetes, ele tem anti-HBS reagente, ele tem HIV, qual é o último exame, já teve sífilis, qual era o resultado. São coisas básicas que eu preciso ter
que gerenciam, fazem parte da gestão da clínica, que vão ao encontro de tudo aquilo que a gente está falando. Vocês viram que eu estou jogando coisas da nossa prática aqui da Florianópolis que tem tudo a ver com aquilo que no começo a gente falou, que é a gestão da clínica. O uso do e-mail, né? Então a gente tem uma normativa em Floripa que toda a equipe, desde 2016, tem que usar o e-mail como ferramenta de conversa com a população, de agendamento de consulta. E recentemente, de 2 anos para cá, a gente adquiriu um smartphone por equipe. Esse smartphone, ele trabalha no WhatsApp Business, ele tem mensagens automáticas. Então, assim, ele fica ali como uma forma de agendamento e também serve para teleconsulta hoje. A gente fez manual do uso do WhatsApp por equipe de saúde da família, isso faz parte da gestão da clínica. Esse WhatsApp ele pode ser usado para renovar receitas, enviar exames, agendamento de consultas, programar visita domiciliar, ver serviços disponíveis do dia, consultar horários dos profissionais, dúvidas de segmento de cuidados pontuais, comunicação direta com o médico e também tem sido usado para também coisas como teleconsulta hoje em dia, de acordo com essa facilidade da legislação que a gente tem hoje. Né? E aqui materiais que a gestão da clínica produziu guiando a prática, fazendo formações sobre isso. Né? Então a gente quer um acesso que ele consiga agendar tanto presencialmente como por teleatendimento, né? Um agendamento presencial por telefone, por WhatsApp ou buscando pessoalmente. Né? Aqui são ideias, as equipes organizam cartões de visita para a sua população também, né? Para divulgar. E também outras ferramentas de gestão da clínica que a gente trabalha são os apoios matriciais. Por exemplo, em Florianópolis, a gente criou apoios matriciais por e-mail e por grupos de WhatsApp. Então, se eu tenho uma dúvida sobre cuidados paliativos, eu tenho um e-mail que eu discuto casos com cuidados paliativos do CEPOM. Eu tenho dúvidas sobre cuidados de diabetes, eu discuto com endocrinologia da rede pelo e-mail. Ou eu posso discutir um caso de fisioterapia no WhatsApp, num grupo de WhatsApp que tem fisioterapeutas, que eu não vou revelar o nome do paciente, mas eu vou discutir como uma dúvida clínica. Então isso facilita, isso agiliza, isso comunica, cria rede. Eu diminuo a necessidade de encaminhamentos, eu resolvo melhor o problema, eu qualifico a atenção. São mais ideias de coisas que a gente faz aqui de apoio matricial. Né? A gente também tem buscado 100% regular todas as especialidades. Não dá para eu encaminhar qualquer coisa para o endocrinologista, isso é inefetivo. Eu preciso definir o que realmente vai para o endócrino. Então eu tenho com isso protocolos de acesso 100% regulados. Eu, como médico de família, quando for encaminhar um paciente para o endócrino, eu tenho que consultar esse documento que define quais são os pacientes que realmente vão ter benefício em ir para o endócrino, que vão ser aqueles, por exemplo, que tem uma diabetes descompensada, já em uso de insulina, com adesão adequada há mais de 6 meses. Esse vale a pena ter uma avaliação, que inclusive eu posso discutir o caso, agilizar isso, ou encaminhar e ele voltar para mim. Mas se eu escrever lá diabetes, vai voltar, porque eu tenho que ser responsável por esse encaminhamento. Por que um paciente que usa metformina e está controlado tem que ir para o endócrino? Não tem. Então eu preciso definir isso, e aí entre os protocolos, onde a gestão da clínica atua em conjunto com as outras gerências da secretaria, com os especialistas, com os médicos de família, para construir esses documentos. Aqui é um protocolo de acesso da infectologia, por exemplo, da cardiologia. Que condições vão para eu qualificar, né, esse encaminhamento? Então, finalizando, gente, essa ideia um pouco é mostrar, então, todo esse escopo aí do que é gestão da clínica e como na prática ela se personaliza, como o exemplo aqui da Secretaria Municipal de Saúde, e trazer para vocês que sustentar tudo isso como sistema envolve desafios que envolvem tanto a estrutura da atenção primária, eu tenho que ter recurso humano, tenho que ter pessoas, eu tenho que ter tecnologia para isso e eu tenho que ter organização do acesso. E uma série de outras condições para que isso funcione. Então eu preciso ter formação, profissionais comprometidos, profissionais que tenham esse conhecimento e que busquem realmente atuar sobre a sua prática e poder fazer uma atenção primária de qualidade. Fica aí essa última mensagem, né? É possível progredir sem mudança e aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. Fica aí o convite para que vocês, na vida profissional de vocês, busquem criar, busquem conhecer, avançar no acesso, no acolhimento, nas práticas humanizadas e na medicina baseada em evidência, que é tão importante para nós nesse momento na medicina brasileira. Muito obrigado pela paciência de vocês. Desculpa o tamanho aí, desculpa alguns cortes, eu tive que editar o vídeo. E estou à disposição aí para outras aulas. E também quem quiser pode entrar em contato comigo. A Paula tem o meu contato. Se precisar, tiver alguma dúvida, quiser vir conhecer a rede de Floripa. E fica o convite para que façam a residência de medicina de família numa das melhores residências do país, que é a de Florianópolis. Também temos o R3 em medicina de família e em gestão, para quem quiser também acompanhar também a gestão da clínica aqui com a gente. Um abraço a todos, até mais e uma boa formação para vocês.